Olá, amores! No vídeo de hoje nós vamos falar de sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Lembrando que para a gente falar desse conteúdo, você precisa, ter o conhecimento de equações básico, tá? Das equações no geral, equações com frações, equações com parênteses, de equações com duas incógnitas, né? E a gente vai juntar um pouco de tudo isso para falar de sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Se você parar para analisar a palavra sistemas apenas, a gente ouve essa palavra em diversas situações, tá? Então, o sistema é um conjunto, de elementos que fazem parte de uma determinada organização, tá? Em função de algo, ok? Aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar com sistemas de apenas duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Lembrando que esses sistemas poderiam ser de uma quantidade de equações diferente, de 3 ou 4, mas inicialmente só vamos trabalhar com sistemas de equações, tá? De duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? Vamos lá, vamos pensar aqui na situação, Eu vou tratar aqui daquele exemplo inicial, que foi o mesmo exemplo que eu utilizei no vídeo que eu fiz sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Vou deixar o link deles aí, desse vídeo, porque se você não assistiu, você assiste ele antes para depois voltar aqui, tá? Então, no exemplo inicial, eu trazia essa situação, que uma partida de vôlei, Duda e Ju marcaram juntas 20 pontos, tá? Então era essa situação até aqui que eu trazia naquele exemplo inicial. Só que agora, nesse exemplo que eu tô trazendo aqui, ele tem uma informação a mais, Nesse exemplo a gente diz que além delas terem marcado juntas 20 pontos, eu te dou mais uma informação, Que porém, Duda marcou o triplo dos pontos de Ju. Então eu vou tentar organizar essas informações, em forma de equações, tá bom? Como eu não sei quantos pontos Duda nem Ju marcaram, chamei cada uma de uma letra, lembrando que as letras poderiam ser quaisquer outra, tá? As letras ficam a critério de vocês, certo? Então, eu escolhi aqui Duda Y e Ju X. E aí montei uma equação para cada situação que o texto me deu. Então, Duda e Ju marcaram juntas 20 pontos. Então, eu montei uma primeira equação para esse caso, tá? Porque eu chamei Duda de Y, Ju de X, X mais Y igual a 20. E eu disse também que Duda marcou o triplo dos pontos de Ju. Ou seja, os pontos de Duda, que eu chamei de Y, tem que ser igual a 3 vezes os pontos de Ju, que eu chamei de X. Por isso eu escrevi também essa equação. Vocês percebem que essas duas equações fazem parte da mesma situação, Elas condicionam ao mesmo problema. E a partir dessas duas equações, a gente forma um sistema de equações, tá? Então, isso que vocês estão visualizando aqui é um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Então, eu tenho aqui, inicialmente, um sistema. Todo sistema, galera, ele precisa ser representado com essa chavezinha aqui, tá? E aí, as equações ficam aqui dentro dessa chave para indicar que elas estão se referindo a uma única situação, tá? Então, a equação x mais y igual a 20 e a equação 3x igual a y, elas se referem à mesma coisa. Ou seja, o mesmo valor que x tiver na primeira equação tem que ser o mesmo valor que x vai ter na segunda equação e vice-versa, tá bom? E aí agora a gente precisa pensar na resolução. Tem muito aluno que pode olhar para esse sistema e dizer para Ju, já sei, de cabeça eu consigo olhar para esse sistema e dizer quem é a solução dele. O que é a solução de um sistema, gente? A solução é encontrar os valores de x e y, tá, que satisfazem as duas equações. Ou seja, qual é o valor de x que eu coloco aqui e o valor de y que eu coloco aqui, que dá certo nessa equação, que torna a sentença verdadeira. E qual é o valor de x e y, o mesmo anterior, que eu faço isso na segunda equação e dá ela verdadeira. Então tem gente que só de cabeça, só olhando, consegue olhar para essa questão e dizer, pronto, já sei. Mas, gente, vão ter situações que não vai ser tão simples assim, que você vai precisar ter uma estrutura, uma metodologia para resolver, tá? O método que eu vou ensinar para vocês agora, o primeiro método, é o método da substituição. Então, como funciona o método da substituição? O nome já está dizendo, A gente vai substituir, certo? Então, o que a gente vai fazer para substituir? Qual é o processo para substituir? A primeira coisa que a gente precisa é isolar uma incógnita. Para Ju, como assim isolar uma incógnita? A gente vai precisar ter uma das incógnitas de uma das equações isoladas. Se vocês observarem nesse sistema desse problema, a incógnita y aqui, ela já está isolada. Já veio assim no sistema, tá? Esse sistema ele foi bonzinho, ela já veio aí pronto isolada. Então, o y já está isolado. Para Ju, como assim?
A partir do momento que a gente tem uma incógnita isolada, a gente pode substituir o valor desta incógnita na outra equação, certo? Como assim? Percebam que o y aqui ele vale 3x. Então, eu posso dizer que eu vou substituir este valor de y na primeira equação. Se eu chamar, por exemplo, né, esta equação aqui de equação 1 e essa equação de baixo aqui de equação 2. Então, né, utilizando aí esse princípio, deixa eu melhorar aqui porque ficou ruim esse 1 e 2 aqui. Vou botar em algarismo romano, certo? 1 é que eu botei o i minúsculo. 1 a primeira equação e 2 aqui essa segunda equação, certo? E aí aqui, né, eu vou substituir o valor de y, tá, da equação 2 na equação 1. Como assim, Proju? Como eu vejo aqui, né, que o meu y ele vale 3x, eu vou aqui na equação 1, no lugar de y, colocar 3x. Então, como é que ficaria aí esta minha equação 1? A equação 1, né, que era x mais y igual a 20, agora ela vai ser x mais 3x. Por que 3x, gente? Porque 3x, né, corresponde ao valor de y, certo? Mais 3x igual a 20. Então, eu transformei, né, a minha equação 1 numa situação substituída. Como assim, né? Eu peguei o valor de y de acordo com a equação 2, de acordo com a equação 2 que já veio pronta, eu percebi que o meu y é igual a 3x. Se o y é igual a 3x, eu fui na equação 1 e tirei o y de lá e coloquei 3x no lugar, como se fosse um jogo de peças. E a peça y, ela vale 3x. Então, eu tiro a peça y da primeira equação e coloco 3x no lugar dela. Agora, basta que eu resolva essa equação, que eu acredito que esse já é um processo simples para você. E se você ainda não tem esse processo simples na sua mente, você precisa, então, entender primeiro a resolução de equações, tá? E aí eu consigo perceber que o x ele é igual a 5, porque 20 dividido por 4 é 5. Logo, eu já descobri o valor de x. O valor de x, então, para essa minha equação, ele é 5. Para Ju, o que é que isso significa? Que 5 é o valor de x nas duas equações, tanto na primeira como na segunda, porque a solução de um sistema é isso, tá? É um par ordenado que vai ser solução ao mesmo tempo das duas equações. Então, 5 é solução dessas duas equações. A partir dessa informação, que eu já sei que 5 é a solução dessas duas equações, eu posso escolher. Eu vou substituir, né, o x igual a 5. Posso escolher substituir tanto na equação 1 como na equação 2. Como assim, pra Ju? Então, se eu substituir, né, substituindo que o x igual a 5 em 2, tá? Quando eu colocar em 2, eu estou me referindo a essa equação 2 aí, ok? Eu estou substituindo o x igual a 5 na equação 2. Ou seja, aí na minha equação 2, se no lugar do x, né, eu colocar 5, quanto é que eu vou ter o valor de y? Então, ela vai ficar 3 vezes 5 é igual a y. Então, 15 é igual a y. Logo, aí eu já encontrei também o valor de y. Para Ju, se eu quisesse, eu podia substituir esse x igual a 5 na minha equação 1, poderia também, certo? Então, a partir dessa situação, a gente percebe que o par ordenado, que é solução desse sistema de equações do primeiro grau, né, com duas incógnitas, é o par 5 e 15. Certo, galera? Então, o par 5 e 15 é solução desse sistema, porque ele é solução ao mesmo tempo das duas equações. Ser solução do sistema é isso. Tá? A situação ela pode aparecer um pouco diferente, de que forma? A questão pode já te dar o par ordenado e perguntar se ele é solução. O que é que você faz para verificar se ele é solução? Você testa. No lugar de x, você coloca 5. No lugar de y, você coloca 15. Aí, quando você testar essa sentença, dá uma sentença verdadeira, porque 5 mais 15, 20. Aqui agora, no lugar de x, coloco 5. No lugar de y, então, eu coloco 15. 3 vezes 5, 15. 15 igual a 15. Sentença verdadeira. Esta é uma forma de você verificar se o que você fez está correto. Ok? Então, o método de substituição consiste basicamente em isolar uma incógnita em uma das equações e substituir na outra. Tá? Tanto faz se você escolhe isolar uma incógnita da primeira ou da segunda. No caso deste problema aqui bem básico, eu já escolhi o da segunda porque ele já estava pronto. Certo? Vamos lá, vou passar para mais um exemplo para ver se essa ideia fica clara aí.
tá bom? Então, pensando aqui agora em outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, um sistema, tá? Nesse sistema aqui não tá envolvendo uma situação problema, certo? Então, ele é um cálculo direto do sistema, tá? E a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou utilizar o método da substituição para a resolução de um sistema é pensar o que é que eu vou, quem é que eu vou isolar? Qual é a incógnita que eu quero isolar? Tá? Então, vai ficar a escolha sua, é a critério seu. Ah, Projo, eu quero isolar esse x aqui dessa segunda equação. Pode ser? Pode. Ah, Projo, eu quero isolar esse y aqui da segunda equação. Pode ser? Pode. Mas a minha dica no método de substituição é você escolher isolar a incógnita que tem coeficiente 1. Ai, meu Deus, Proju, não lembro o que é coeficiente. Vocês já viram isso? Se não lembra, volta o vídeo. Senão eu vou falar aqui rapidinho, tá? De forma resumida. Coeficiente é aquele valor numérico, né? O fator que acompanha a letra. Fator multiplicativo. Vocês observarem aqui, o coeficiente aqui do x é 2, aqui desse x é 3, aqui desse y é 2 e desse y aqui é 1. Então, eu sempre escolho isolar a incógnita que tem coeficiente 1. Proju, se não tiver nenhuma, paciência, você vai ter que escolher outra. Eu vou te mostrar como fazer isso, tá? Mas a minha sugestão, a primeira dica é você escolher, né, a incógnita que tem coeficiente 1. Então, eu escolhi isolar o y desta primeira equação. Então, primeiro eu vou só mexer nesta primeira equação, tá bom? E vou isolar o y. Proju, como assim isolar o y, galera? Eu vou mexer na forma da minha equação, tornar ela uma equação equivalente, onde o meu y esteja isolado, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Esse processo precisa ser claro também para vocês, transformar essa equação em uma equação equivalente. Então, a equação y igual a 270 menos 2x é equivalente à equação 2x mais y igual a 270. Então, eu mexi aqui, né, nos termos e encontrei uma equação equivalente. Então, esta equação ela é equivalente à equação 1. Então, eu posso reescrever o meu sistema deste jeito. Né? O que foi que eu fiz aqui? Eu estou reescrevendo o mesmo sistema, só que agora na primeira equação eu escrevi uma equação equivalente. A segunda equação, ó, ela se manteve a mesma, mas a primeira eu escrevi uma equação equivalente. Para Ju, como assim escrever uma equação equivalente? Escrevi uma equação equivalente isolando o y, certo? Deixando o y sozinho. Tudo bem? Dando continuidade agora para o processo da resolução, que é chamado de método da substituição, o nome já está dizendo, método da substituição. Então, a gente precisa substituir. Se eu digo que y é igual a 270 menos 2x, e na outra equação eu tenho y, eu posso substituir o valor deste y na segunda equação. Proju, e por que eu faria isso? Porque, galera, quando você, na segunda equação, tira o y e coloca o quanto ele vale aqui, a sua equação ela vira agora uma equação com apenas uma incógnita. Como assim com apenas uma incógnita, né? Aqui eu tenho apenas x, certo? Então, você transforma a equação que tinha duas incógnitas em uma equação com apenas uma incógnita. E como é esse processo de transformação? É como um jogo. O y vale 270 menos 2x. Então, a minha peça y, ela tem esse valor. Então, o que é que eu faço? Na segunda equação, eu vou tirar a peça y e vou colocar quanto ela vale. 270 menos 2x, certo? E aí agora, gente, essa daqui virou uma equação do primeiro grau com parênteses. Uma equação que é simples de resolver, que você já sabe resolver. Se não sabe ainda, visualiza aí o vídeo de equações do primeiro grau com parênteses, certo? Então, aqui a gente faz propriedade distributiva, distribui os valores, certo? Encontra a equação equivalente, vai fazendo a transposição dos termos, bota o termo para um lado, bota o termo do outro, tá? Lembrando dos processos, dos princípios de igualdade da equação, tá? Chega nesse momento aqui, ó, menos x igual a menos 80. Então, o x é igual a 80. Eu já achei o valor de x. Acaba aí a minha equação? Não. Por que não acaba? Né? Na verdade, acaba aí o meu sistema, né? Não. Por que não acaba? O sistema só acaba quando a gente encontra o valor de x e y, o valor do par ordenado. Eu só achei o x. Eu achei que x vale 80. O que é que eu faço agora para encontrar o y? Gente, em qualquer equação do meu sistema, eu posso substituir. Troco o y ou troco o x por 80. Se eu já descobri que o x vale 80, então eu posso ir em qualquer uma das minhas equações, até no daqui de cima mesmo, vou em qualquer equação e tiro o x e coloco 80. E a partir disso, eu consigo encontrar o valor de y, certo? Então, fica a seu critério.
Eu escolhi aqui substituir na equação 1, tá? E eu escolhi aqui substituir nessa equação 1 aqui, ó, porque eu achei que ficaria mais simples. Então, no lugar desse x, eu coloquei 80, ó, tudo bem? Então, no lugar do x, coloquei 80, e aí eu resolvi a outra equação, e aí então eu fiquei com y igual a 110. Ou seja, né, o par ordenado que é solução deste sistema é o par ordenado 80 e 110. Tudo bem? Por que par ordenado, né? Porque cuidado com a ordem. Primeiro valor, o valor de x. Segundo valor, o valor de y, tá? Se vocês, por algum acaso, também testarem, no lugar de x aqui na primeira equação, colocar 80, no lugar de y, colocar 110, testar nas duas equações, vai dar duas sentenças verdadeiras, certo? Eu espero que tenha ficado bem claro isso aí. Método de substituição é somente isso. Isola uma incógnita, substitui na outra equação e aí resolve. Tudo bem? Vamos lá ver outra situação, exemplo, tá bom? Passando aqui para a próxima situação. Este exemplo aqui, né? Pegando a dica que eu te dei, se você for resolver este exemplo, usando a dica que eu te dei, que é bem simples, né? Que eu digo, olha, na minha dica, a minha sugestão é que você... Deixa eu botar aqui melhor esse pincel que tá muito grosso. Na minha dica, a minha sugestão é que você escolha isolar a incógnita que está acompanhada do coeficiente 1. Como assim, Proju? Essa aqui é x mais y, problema aqui x está com o coeficiente é 1. O y, o coeficiente é 1. Já esse 2x aqui, o coeficiente ele é 2. Então, isso traz mais confusão. Então, se você pegar a minha dica e isolar a incógnita que está com o coeficiente 1, observe só como é que vai ficar, tá? Eu vou fazer essa mesma questão de duas formas. Então, se você pegar a minha dica aí, você vai isolar ou o x ou o y. Eu vou escolher isolar aqui o x. Então, vou isolar o x. A minha equação vai ficar x é igual a 5 menos y, certo? Então, x é igual a 5 menos y. E o que é que eu vou fazer com esse x é igual a 5 menos y? Eu vou substituir esse 5 menos y na minha segunda equação. Ou seja, no lugar onde tem x na minha segunda equação, eu vou aí substituir por 5 menos y, certo? Aqui, ó, na segunda equação. Então, como é que vai ficar, então, a segunda equação? A segunda equação vai ficar 2 vezes o x é 5 menos y, 5 menos y, tá? Menos y de novo. Pra Ju, por que menos y de novo? Galera, esse 5 menos y aqui entra no lugar de x. Então, eu tirei a peça x, coloquei a peça 5 menos y, mas esse menos y que estava aqui continua, certo? Tudo isso igual a 4. Vou fazer o que agora? Propriedade distributiva, então vai ficar 10 menos 2y menos y igual a 4, ok? E aí agora então a gente vai ter 10 menos 3y igual a 4. Logo, né, menos 3y é igual a 4 menos 10, certo? Então, menos 3y é igual a menos 6. Isso aí é o processo básico de resolver a equação. Se tem dúvida nisso, precisa entender o processo básico de equação, né? Aqui eu fiz distributiva, tá? Aqui eu juntei os semelhantes, aqui eu tirei o 10 desse membro, certo? Aqui agora eu fiz as operações, agora eu vou dividir, né? Y, então, é igual a menos 6 dividido por menos 3, então y é igual a 2. Achei o valor de y. O que é que eu faço agora quando eu acho o valor de y? Eu vou substituir em alguma equação. Para Ju, pode ser em qualquer uma? Pode. Posso substituir nessa equação aqui, posso substituir nessa equação aqui, mas eu acho que é mais fácil, ó, eu substituir nessa que está aqui em cima logo, tá bom? Então, o que é que vai acontecer quando eu substituir aqui? Aqui vai ficar x é igual a 5 menos 2, então x é igual a 3. Ou seja, bem simples aí de fazer, bem fácil aí de resolver. Isolei a incógnita de uma equação, substituí na outra, encontrei o meu par ordenado. Então, o meu par ordenado, que é a solução desta equação, é o par ordenado 3, deixa eu colocar aqui do lado, é o par ordenado 3 e 2. Cuidado com a ordem, tá? O primeiro valor sempre x, segundo valor sempre y. Tudo bem? Então, usando esse processo, fica bem simples. Tá? Mas aí, se você é um aluno que está desatento, não assistir essa aula, e aí na hora que você vai isolar, você pensa, eu não vou isolar esse x aqui não, eu vou isolar o x de baixo. O que é que vai acontecer?
Vamos lá que eu vou fazer desse jeito aqui agora, certo? Vou apagar isso aqui, tá bom? Pra gente fazer desse outro jeito. Se por acaso eu escolho aí isolar o x na equação 2. Se eu escolho isolar x na equação 2. Lembrem que a escolha de isolar é de vocês. Mas a minha sugestão é que você isole aquele termo que tem coeficiente 1, tá? E não menos 1 também. Cuidado para não isolar esse termo aqui que também dá confusão se você não arrumar, certo? Mas se eu escolho isolar x na equação 2, tá? Então eu vou primeiro mexer na minha equação 2. Como é que vai ficar a minha equação 2 aqui, ó? É essa que tá aqui em cima. E aí, se eu deixo a equação 2 desse jeito, galera, vamos ignorar aqui esse sistema, tá? Porque isso aqui é só a equação 2, tá? Eu botei o traço no sistema, pode acabar confundindo. Eu tô só mexendo na equação 2 aqui. Quando eu escrevo 2x igual a 4 mais y, galera, aqui eu ainda não isolei o x. Porque aqui eu tô dizendo, né, que 2x é igual a 4 mais y. Então, 2 vezes x é 4 mais y. Isolar a letra significa que ela tem que ficar totalmente sozinha. E aqui ela não está totalmente sozinha, ela é 2x, não é somente x. Então, eu preciso tirar esse 2 daqui. E o que é que eu faço para tirar esse 2 que está multiplicando, né? Eu divido os dois membros. Então, isolar o x seria dizer aqui que o x ele é 4 mais y sobre 2. Ou seja, olha o trabalhão que você está se metendo. Porque o isolar o x nesta segunda equação significa encontrar uma forma de fração, que às vezes pode dar um pouco mais de confusão, tá? Mas dá para resolver. Mas é por isso que a minha sugestão é sempre isolar o termo que tem coeficiente 1. Tudo bem? Mas vamos continuar dessa forma aqui, tá? Esse valor de x que eu encontrei aqui, gente, eu isolei x na equação 2. Aqui é apenas a equação 2. Se eu for pensar aqui, né, como é que fica o meu sistema? Então, esse sistema, ele é equivalente a esse sistema aqui, tá? Porque a primeira equação é a mesma, mas a segunda equação, eu escrevi a equação equivalente, que é essa que está aqui embaixo. Ou seja, a equação x igual a 4 mais y sobre 2, ela é equivalente a esta equação aqui. 2x menos y igual a 4. Elas são equivalentes, tá? Elas representam a mesma situação. E o que é que você vai fazer aqui, né? De acordo com o método da substituição, você vai substituir, ou seja, trocar, né, o que tem elemento equivalente. Para Ju, como assim elemento equivalente? Eu estou dizendo aqui na equação 2 que a peça x, ela vale isso. E na equação 1 eu tenho uma peça x. Então, eu posso trocar, né? Pegar a equação 1 e substituir a equação 2 dentro da equação 1. Que seria, no lugar de x, colocar 4 mais y sobre 2, né? 4 mais y sobre 2, certo? Aí eu repito aqui o mais y igual a 5. Tudo bem? Então, aqui agora eu substituí a equação 2 na equação 1, tá? E ela ficou desse jeito que está aqui, ok? Agora a gente precisa resolver a equação com fração. Então, esse processo, ele às vezes é um pouco mais complicado, porque envolve a ideia de fração. E o aluno tem realmente um receio, prefere evitar a fração. Observa o outro como a gente fez, como foi bem simples. E essa forma que eu estou fazendo aqui, como ela dá mais trabalho, né? Então, agora eu preciso resolver essa equação com fração. O que é que eu faço na equação com fração? Encontro as frações equivalentes, né? Tiro o MMC de todo mundo, tá? Se você não lembra disso, vai visualizar então o vídeo de equações com frações, tá? Tirei o MMC de todo mundo, encontrei as equações equivalentes, depois eu cancelo os denominadores. Por que é que eu cancelo os denominadores, né? Como se eu estivesse multiplicando os dois membros por 2, certo? Então, aí a minha equação ficou equivalente desse jeito, né? Por que 3y aqui? Somei y com 2y, 3y, mais 4, né? Igual a 10. Mexi aqui na equação também, tornando ela equivalente, tirei 4 dos dois membros. Então, agora o meu 3y é igual a 6, então o meu y é igual a 2. Achei o mesmo valor anterior, só que por um processo que é um pouco mais trabalhoso. Conseguem perceber? Encontrei o meu valor de y. O que é que eu faço com o meu valor de y? Substituo. O nome do método é substituição. Você precisa substituir. Achou o y que é igual a 2. Você vai substituir ele. Substituir aonde, pra Ju? Você que escolhe. Mas eu que não sou besta, acho que é mais fácil substituir na equação 1. Por que na equação 1, gente? Gente, a equação é essa aqui, ó. X mais y é igual a 5. Se o y é 2, eu troco esse y por 2, então x mais 2 é igual a 5. Então, quem é o número que somado com 2 é igual a 5, né?
3. Então, significa que o par ordenado dessa equação é o par ordenado 3 e 2. A mesma coisa que a gente já tinha feito anterior aqui nesse cálculo, que ficou aqui em cima bagunçadinho, né? Mas é o mesmo processo. O par ordenado que é a solução aqui é o par ordenado 3 e 2. Ou seja, para que eu fiz desse jeito? Para mostrar para vocês que se tem algum coeficiente 1, escolha isolar este termo, certo? Essa é a minha dica. Se você quiser isolar outro, pode, mas você precisa tomar cuidado com esses detalhes. Tudo bem? Vamos lá para mais um exemplo e último para finalizar o vídeo de hoje, certo? Este exemplo aqui que envolve fração, tá? E isso aí às vezes é um calo no pé do aluno. Já falei aqui, o aluno não gosta de fração. Eu não sei por quê. Deveria gostar, né? Mas não gosta. Coloquei aqui na tela do meu quadro porque eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, certo? E para eu poder escrever também de outra forma, tá bom? Vamos lá aqui agora para esta resolução. Pensando aqui agora, galera, nessa situação, a gente vai ter que sempre pensar na ideia, né, de deixar as nossas equações arrumadas. Proju, como assim arrumadas? Naquela forma, né, x, y igual a um valor. Lembra que a gente viu isso, inclusive, quando eu falei a definição de equação do primeiro grau com duas incógnitas? Então, a gente precisa deixar a equação arrumadinha. Tá? Esse arrumadinha é pra gente não ter muito trabalho depois também, tá bom? Então, eu vou arrumar primeiro as minhas equações para depois isolar a incógnita, tá? Então, eu vou arrumar essa equação aqui. Se eu arrumo essa equação, né? Gente, arrumar a equação significa apenas, né, transformá-la numa equação equivalente mexendo nos termos, tá? Então, essa equação aqui ela é a mesma coisa que a equação 2x mais 3y igual a 1. Todo mundo consegue perceber? É uma equação equivalente, certo? Eu só fiz mexer ali nas ordens, tá bom? E a equação de baixo, né, quando eu vou tentar arrumar ela, eu percebo que ela tem fração. O que eu posso fazer para eliminar a fração dessa equação? Para Ju, é obrigatório eliminar? Não é obrigatório eliminar no início, mas a minha sugestão é que você elimine logo no início, certo, essa fração, porque você diminui um processo, diminui um trabalho depois, tá? Então, vamos tentar já eliminar esta fração. Como eu só tenho uma fração, a gente tem aquele processo, né, para eliminar a fração de forma simples, que é multiplicar todo mundo pelo valor do denominador. Se eu tivesse mais de uma fração, eu tirava a MMC, encontrava as equivalentes e tentava eliminar. Mas nesse caso, a minha sugestão é que a gente multiplique os dois membros, né, todo mundo, pelo mesmo denominador e eu cancelo esse denominador. Então, se eu multiplico esse membro por 2, multiplico isso aqui por 2 e multiplico isso aqui por 2, para Ju, por que por 2? Eu escolhi 2 porque é o denominador, tá? Então, quando eu multiplico todo mundo por 2, ela vira uma equação equivalente. E aí eu posso cancelar esse denominador, ó. Vai cancelar aqui. E aí eu vou ter uma equação mais simples de trabalhar. Então, a minha equação ela vai ficar como sendo, ó, 2x, deixa eu reescrever ela aqui, 2x mais y igual a 2x. Ela ainda não está na forma ajeitadinha que eu quero, né? Qual é que forma ajeitadinha é essa, Proju? Aquela que a gente consegue, né, deixar x e y em um membro, tá? O termo que não tem letra no outro membro. Então, eu vou arrumar ainda mais. Desculpa, galera, que eu botei 2x, aqui é 4x. 2x vezes 2, 4x, tá? Desculpa. Então, aqui, se eu arrumo mais ainda esta minha equação, se eu tentar arrumar ela mais ainda, eu posso jogar o 4x para o primeiro membro, né? Tirar eles dos dois membros. E quem vai ficar aqui para Ju? 0. Para Ju pode ficar 0? Pode, sem problemas nenhum, certo? Então, essa minha equação ela vai ficar 2x mais y menos 4x igual a 0. 2x menos 4x dá menos 2x mais y igual a 0. Então, se eu reescrever esse meu sistema, reescrevendo aí esse meu sistema, ele ficaria como? Ficaria como 2x mais 3y igual a 1. E a segunda equação, menos 2x mais y igual a 0. Então, eu reescrevi o meu sistema, certo? Essa aqui foi a primeira parte só de organização. E agora eu já reescrevi o meu sistema. Posso dizer, então, que essa daqui é a minha equação 1 e essa daqui é a minha equação 2. Eu, particularmente, acho mais fácil para esse sistema isolar quem, gente?
esse y, né? Lembra da dica que eu dei? Isolar esse y, porque ele é o único que tem coeficiente 1, que tá sozinho aí, tá? Então, como é que eu faço para isolar o y nesta equação? Para isolar o y aqui, a minha equação fica y é igual a 0 mais 2x, só que 0 mais qualquer valor é o próprio valor. Então, y é igual ao próprio 2x. Já isolei aqui o meu membro da minha segunda equação. E o que é que eu vou fazer depois que eu isolo? Vou substituir, tá? Então, eu vou substituir 2 em 1, tá? Para Ju, como assim substituir 2 em 1? A gente usa muito essa nomenclatura, tá, galera? Significa que eu vou substituir o que eu encontrei de equivalente da equação 2 dentro da equação 1. Significa que onde tem y aqui na minha equação 1, eu vou colocar o que agora? 2x. Em todo lugar que tiver y, eu vou colocar 2x. Tá? Deixa eu mexer aqui mais essa minha tela para poder pegar todo o quadro aí. Tudo bem? Então, aqui no lugar do y vai entrar 2x. Então, a minha equação vai ficar 2x mais 3 vezes 2x igual a 1. Certo? Aqui agora, então, eu vou ficar com 2x mais 6x igual a 1. Quanto é 2x mais 6x? 8x igual a 1. Aí aqui agora, deixa eu arrumar aqui e botar para a pontinha. Significa então que o meu x é igual a 1/8. Você já achou o valor de x. Acabou a minha questão? Não acabou. A gente achou quanto vale x. Falta achar quanto vale y. O que é que eu faço quando eu acho x? Eu substituo ele em alguma equação, em qualquer uma que eu queira. Eu vou então substituir esse x, sabe onde? Nessa equação aqui, ó, que eu achei a mais bonitinha e mais fácil. Se eu substituo esse x nessa equação, eu vou encontrar facilmente o valor de y. Então, meu y é igual a 2 vezes 1/8. Quanto dá 2 vezes 1/8? Aqui dá para simplificar. Então, o meu y ele é igual a 1/4. Ou seja, o par ordenado, que é a solução desta equação, é o par ordenado 1/8, 1/4. Para a Ju, pode dar fração? Claro que pode, tá? Pode dar tudo, negativo, positivo. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado tudo claro aí, tá? Que dê para resolver todas as situações desse caso, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Qualquer dúvida, comente, pergunte. Se inscreva no meu canal!